Que bênção poder aqui estar em Monteiro e na companhia de Francimar e de Edna. Eles são companheiros, amigos meus faz muito tempo. Eu me lembro quando ele chegou logo lá em Campina Grande para fazer o rema. Ele veio também com alguns amigos dele, né, como João Roberto, Rosilon. E eles serviram tão bem naquele tempo que quando surgiu uma oportunidade para a gente poder abrir uma igreja ou assumir uma igreja lá em Isabelê, a gente pensou, eu e João conversando, eu disse, rapaz, Francimar, João, o que é que tu acha dele? Rapaz, ele é bom, agora eu acho que vai ter que conversar com ele para ver se ele vai ter esse desprendimento de sair de Campina Grande para ir para Isabelê, né? E eu disse, rapaz, eu vou conversar com ele. Puxei Francimar e Edna para vir para cá, e a gente veio para Monteiro, de Monteiro fomos para lá. Eu não sei se é mais ou menos 25 quilômetros, 20 quilômetros, mas era estrada de terra. Quem é de Isabelê aqui? Estrada de terra lá era naquele tempo, e levava um tempão para chegar em Isabelê, né? Quando a gente chegou em Isabelê, a gente se reuniu com um grupo de pessoas que eram poucos, mas Francimar e Edna decidiram ficar lá em Monteiro, ou em Isabelê, né? Isso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Desde esse tempo que a gente nutre uma amizade, né? Existe uma amizade entre nós. Eu sei que eu estou na posição de liderança desse Ministério Verbo da Vida, mas eles são meus amigos mesmo, né? E eu me lembro de uma citação de Benjamin Franklin que diz assim: um tesouro pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um tesouro. Eles são esse tesouro, esse amigo do nosso coração, e a gente tem uma confiança plena no trabalho que eles estão fazendo aqui em Monteiro, né? Depois de Isabelê, você sabe, veio para aqui para Monteiro, e olha o que essa igreja tem se tornado. É uma igreja referencial para o nosso ministério. Eu não sei se você sabe, mas são mais de 350 igrejas. Na verdade, são 370 igrejas. Nós temos 22 igrejas fora do país que coordenamos também. Mas essa de Monteiro foi logo do começo, irmão. Essa de Isabelê e de Monteiro foram logo do começo do ministério. E é uma igreja que tem se levantado, né, no meio do Nordeste para fazer diferença. Você não fica feliz com isso? Eu estou muito alegre de estar aqui. Estou muito alegre de ver o que Deus vai fazer. Estou muito alegre de estar em companhia de gente crente. Amém? Glória a Deus. Então faz assim comigo. Lá em Angola, quando eu vou muito para lá, tem um rapaz que ele sempre desperta o filho dele, né? Quando ele vai chegando em casa, ele diz assim para ele grita do carro: papai chegou. Aí o filhinho dele grita: a festa começou. Então você vai dizer comigo. Eu digo: papai chegou, a festa começou, tá bom? Papai chegou. Isso foi a semana passada. Diga: papai chegou. Aleluia. Dê um glória a Deus bem forte. Amém. Queridos, quem ama a palavra do Senhor? Amém. Sem a palavra do Senhor nós não somos nada. Não podemos nada. Depois que nos convertemos e mudamos o nosso interior, ele mudou. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, algo mudou instantaneamente no nosso coração. Mas é bem verdade que a gente continuou com os mesmos pensamentos antigos e com o mesmo corpo que tínhamos. Não mudou nada, não afetou nada na nossa mente nem no nosso corpo. Mas Deus, Ele quer que a gente progrida, e para progredir é preciso mudar a mentalidade. Diga para seu vizinho: é preciso mudar a sua mentalidade. Amém? Não tem como você progredir em Deus, não tem como você avançar em Deus se você não muda a sua mente. O apóstolo Paulo, ele fala bem claramente aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: olha, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu digo: irmãos, como é que nós podemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? É quando nós transformamos a nossa maneira de pensar, quando renovamos a nossa mente. Amém? Essa palavra transformar quer dizer metamorfose no grego. Metamorfose significa aquilo que acontece numa borboleta. Não é? Ela é transformada de dentro para fora. Tem muita gente, irmãos, ainda nas igrejas, que quer uma transformação de fora para dentro. Eles querem algum paliativo, que alguém chegue e dê alguma coisa. Mas a transformação genuína que a gente experimenta é quando recebemos Jesus como Senhor, há uma transformação no nosso coração, e quando mudamos a forma de pensar.
Amém? A maneira de pensar é muito importante para nós, porque nós temos uma autoimagem distorcida e precisamos colocar a imagem que Deus tem a nosso respeito para dentro. Amém? Eu sei que todo mundo sabe que a Bíblia diz, ou a Bíblia mostra, né, que Deus nos vê em Cristo. Não é assim? Deus nos vê curado, Deus nos vê próspero, Deus nos vê abençoado. Mas, irmão, não adianta nada Deus nos ver assim, se nós não nos vermos assim. É por isso que nós precisamos de renovar a nossa mente e precisamos da assistência do Espírito Santo sobre nós. Precisamos daquilo que Deus tem como valor para nossas vidas. Amém? Agora, você sabe que Jesus ele esteve aqui na terra e não somente para ser um grande líder moral. Ele não esteve aqui somente para fazer milagres, livrar as pessoas de situações que elas estavam vivendo, mas Jesus esteve aqui também para ensinar ao povo, mostrar ao povo, porque mesmo um povo que era, vamos dizer assim, escolhido por Deus, o povo de Israel, eles tinham uma deficiência no seu pensar, eles não pensavam corretamente, e eles não queriam mudar, e o grande problema do cristão é porque não quer mudar de ideia. Às vezes a palavra chega para ele, às vezes é confrontado, mas ele ainda continua com aquela cabeça dura, não quer mudar. E eu quero deixar isso bem claro, irmãos. Eu só vou falar aqui nessa noite o que Deus quer para você. Amém? Abra comigo, por favor, em João, no capítulo 8. No versículo... João 8, abre lá do versículo... A gente sempre abre no 32, né? Que sempre fala aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas hoje eu não vou abrir no 32, não. Eu quero que você abra no 29, 8, 29. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Diga, eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, a Bíblia diz, muitos crerão nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus estava pregando a palavra, e diz a Bíblia que Jesus falou que Deus estava com ele, nunca deixou ele só, porque ele sempre fazia o que agradava o Pai. Jesus nunca foi abandonado pelo Pai, porque ele sempre fazia o que agradava ao Pai. E é interessante que depois que ele disse isso, a Bíblia diz, ele estava pregando para um grande grupo de pessoas, a Bíblia diz que muitos creram nele. Na sua Bíblia tem muitos? Não era Jesus que estava pregando? Porque a Bíblia não fala que todos creram nele. Você já parou para pensar? Muitos estavam ali, mas não foram todos que creram. Foram muitos, mas não todos. Irmãos, entre muitos e todos há uma diferença. Eu posso te dizer aqui, todos estão nessa sala, mas pode ser que muitos não creiam. Você está comigo? É interessante porque o controle de acreditar não está com Deus. Não é Deus que sai derramando assim uma porção para você acreditar, não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O pastor Banda, ele sempre dizia que aquele segundo ouvir é compreender que Deus está falando com você. Quando você compreende a verdade da palavra. E como ele sempre dizia, a fé está intimamente ligada àquilo que se entende da palavra de Deus. Se você não entende a palavra de Deus, se você não assimila ela, que é uma carta de Deus para você, talvez você vá ficar com os mesmos pensamentos, pensando de uma forma distorcida a respeito de você mesmo. E a palavra de Deus, ela foi dada para nós, para a gente mudarmos essa distorção interior que o diabo colocou lá dentro. Irmão, você não é um miserável, você não é um qualquer um, você não é um pobrezinho, você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Mas é interessante porque a Bíblia diz que muitos creram, não foram todos. No versículo 29, ele diz assim, versículo 31, ele diz assim: dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aos que estavam ali, aos muitos que creram,
ele disse assim, olha, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha que coisa interessante, irmãos, essa versão da mensagem, no versículo 37, Jesus está dizendo assim, eu sei que vocês são descendência de Abraão, sei também que vocês estão tentando me matar, e é por uma razão, porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Olha que coisa interessante, porque eles estavam querendo matar Jesus, porque eles se opunham a Jesus, porque a mensagem não tinha entrado ainda na cabeça dura deles. Eles poderiam estar dizendo, rapaz, isso é bom demais, mas não é verdade. Quantas pessoas que a gente anda por aí, irmãos, eu vou te dizer, e a gente tenta ministrar a palavra para ela, mostrando que Deus é bom, que Deus quer o sucesso da vida deles, que Deus quer tirá-los da situação onde eles se encontram, que o Espírito Santo está vindo sobre nós, ou veio para dentro de nós, está sobre nós, para nos capacitar a fazer a obra do Senhor, mas muitas pessoas rejeitam isso. Elas verdadeiramente fazem um bloqueio. Eu não sei quantos de vocês aqui falam em outras línguas, mas uma certa vez eu estava ministrando na escola, no Rema, e era numa cidade próxima a Campina Grande. Eu ia e voltava para Campina Grande nas noites. Então eu me lembro que um dia eu estava ministrando e um dos ministros, uma das pessoas que estavam lá, era um pastor de uma igreja tradicional. E eu estava ministrando sobre o batismo no Espírito Santo, ministrando aquela matéria, Fundamentos da Fé, e toca-se também no batismo no Espírito Santo. E me lembro que nesse dia eu falei sobre o batismo no Espírito Santo e a experiência que eu tive de receber o batismo no Espírito Santo. Quando terminou o culto, a aula, ele me procurou, ele disse, pastor, faz tempo que eu busco o batismo no Espírito Santo, mas eu não recebi ainda. Aí eu disse, rapaz, você não quer receber agora não? Ele disse, não, agora não, pastor, eu acho que não estou pronto ainda. E eu falei com ele uma história que eu vi de John Osteen. Ele disse que uma certa senhora chegou para ele e disse assim, depois que ele terminou, e ele estava conversando com alguns ministros, ele disse, pastor John Osteen, que mensagem maravilhosa que o Senhor deu. Eu queria tanto um dia receber o dom do batismo no Espírito Santo. Aí ele disse, por que a senhora não recebe agora? Aí ela disse, não, porque eu não estou preparada, eu não estou tão boa o suficiente para receber isso. Aí ele disse, me diga uma coisa, minha irmã, se a senhora morresse agora, a senhora iria para onde? Para o céu ou para o inferno? Ela, espantada, porque era uma crente devota, ela disse, claro que eu vou para o céu. Aí ele disse para ela, se a senhora é boa o suficiente para assim que morrer ir para o céu, com certeza a senhora é boa o suficiente para receber um pouco do céu aqui na terra. Amém, irmão? Eu falei para ele essa história, mas ele não se convenceu. Aí eu disse, então tá bom, faça o seguinte, eu vou te dar um livro, 7 Passos para Receber o Espírito Santo, do irmão Reiga. Eu disse para ele, eu vou dar esse livro para você, e você lê, e depois na segunda-feira, era numa sexta-feira, eu ia viajar para Campina Grande, e eu volto, e eu imponho as mãos sobre você, e você recebe. Ele disse, tá bom. E, de fato, ele pegou o livro. E eu achei interessante que na segunda-feira ele disse, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa, pastor, eu queria falar com o senhor rápido, antes por isso que eu cheguei mais cedo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo. Aí eu disse, foi mesmo como? Alguém pôs as mãos sobre você? Não, pastor, eu recebi sozinho, lendo o livro. Sabe, irmãos, quando a compreensão chegou, ele recebeu. Exatamente como está escrito lá em Atos capítulo 19, quando Paulo encontrou alguns discípulos, ele perguntou, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nem ao menos ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Ele disse, em que pois fosse batizado? Ele disse, no batismo de João. Aí ele disse, olha, João batizou com o batismo de arrependimento, mas ele explicou para eles, e eles receberam o Espírito Santo. Tanto profetizavam, falavam em línguas, como profetizavam, irmãos.
Na hora, quando a compreensão chegou daquilo que Deus tinha para a vida deles, na hora, eles receberam aquilo que Deus tinha para a vida deles. Você está comigo? Esse irmão, ele disse que estava lendo, e quando a experiência dele foi assim, ele estava lendo, ficou tão cheio que começou a falar em outras línguas, mas na cabeça dele ele disse, rapaz, eu estou imitando ou inventando. Como ele era de uma igreja tradicional, ele disse, rapaz, eu vou parar com isso, porque pode ser que o diabo opere nessa minha mente e eu começo a falar a língua do diabo ao invés da língua de Deus. Só, queridos, ele estava falando em línguas. E ele disse que ficou calado, parado, mas ele chegou no culto da igreja dele e era um pastor que proibia falar em outras línguas. E ele chegou no culto da igreja dele, o louvor estava tão afogueado como esse dessa noite. Você não ama o louvor dessa igreja, irmão? Que povo bom, hein? Então ele disse que estava tão afogueado no louvor, que ele ficou tão animado, que ele começou a cantar e começou a falar em línguas. Quando ele pensou que estava falando em línguas alto, porque ele quase não se controlava, ele disse, eu perdi a igreja agora, porque ele tinha privado as pessoas de receber o batismo do Espírito Santo, e ele até amaldiçoava algumas. Quando ele começou a perceber que ele estava falando em línguas alto na igreja, ele disse, vai ter uma divisão. Para a surpresa dele, irmãos, mais da metade dos irmãos já falavam em línguas também. Amém. Sabe de uma coisa, queridos, eu vou te dizer, isso é real e é para você hoje. Amém. E você precisa ser assistido pelo Espírito Santo. Você precisa receber isso. E você precisa praticar isso. Amém? Quando a gente lê os livros do irmão Rega, querido, a gente fica enriquecido com tantas experiências que esse homem teve. Com tantas aparições miraculosas de Jesus para ele. Com tantas coisas que ele teve como revelação. Mas eu lembro ele dizendo a Giordani, com um dos discípulos dele, um dos pregadores lá do Rema, que as direções mais significativas da vida dele não foi quando Jesus apareceu para ele e disse, Kenneth, faça isso ou aquilo. Foi quando ele orava muito em línguas e uma sensibilidade no interior vinha a partir do Espírito Santo para ele tomar decisões cotidianas da vida. As decisões mais significativas, isso mostra para mim o quê? Que nós precisamos mesmo cultivar o hábito de falar em outras línguas. Amém, queridos? Diga, é pela fé. É pela fé que a gente fala. É pela fé que a gente entra nesse tipo de atmosfera. E a gente começa a mudar o pensamento. Tem gente que só ora em línguas quando chega na igreja. Parece que tem que ligar um interruptor. Não, irmão, você liga esse interruptor onde você estiver. Na sua casa, trabalhando, enquanto está lavando os pratos, lavando o carro, trabalhando, dirigindo. Você pode estar cantando a Deus, celebrando, se enchendo do Espírito todo o tempo. Aí sabe o que é que acontece, irmãos? O Espírito te inspira a tomar decisões que você pensa que é uma decisão casual. Mas não tem nada a ver. É uma decisão acertada porque você foi inspirado por Deus para tomar aquela decisão. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Cultivar essa influência sobre você não é uma coisa que você pode relegar para um pastor, não é uma coisa que você pode deixar na responsabilidade de ninguém mais, é sua. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, você tem que cultivar essa atmosfera. É como cultivar um jardim. Se você quer ver aquele jardim verde, você tem que fazer alguma coisa para aquilo ficar sempre assim. Se você quer as coisas tudo bem organizadas na sua casa, você tem que organizar ela. Você tem que limpar, você tem que varrer, você tem que organizar. Porque o tempo mesmo trata de deixar a coisa bagunçada. Existe uma lei na física que faz isso. A lei da entropia, né? Que fala que uma coisa ela vai se desorganizando com o tempo. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não cultivar essa atmosfera diante de você, pode ser que você tome as decisões equivocadas. E Deus não quer isso. Amém? Quando Deus falava com o pastor Bud para ministrar sobre esse assunto, eu até pensava, rapaz, eu já sei esse assunto, um assunto tão simples, tão rudimentar, tão básico, que não tem necessidade disso. Mas sabe, queridos, que muitas vezes Deus traz o mesmo assunto para mostrar que a gente não está praticando aquilo que a gente já sabe. Simplesmente assim. Eu vou te dizer, eu estava num tempo que estava buscando sensibilidade para com Deus para tomar as decisões na minha vida. Eu precisava tomar as decisões acertadas.
E principalmente quando a gente é casado. E depois que a gente assume um trabalho para coordenar a vida de pessoas para levar para uma maturidade. Se você erra quando você é casado e tem muitos filhos, você leva quem vai atrás com você. É como dirigir um ônibus. Errou o caminho, você leva todo mundo que está com você atrás para o caminho errado. Mas você acerta o caminho, você vai estar levando as pessoas para o destino correto. Sabe, o pastor Bud, ele tinha isso no coração. Talvez ele não fosse um homem de uma profundidade tão grande na revelação, uma eloquência tão grande, mas ele ensinava princípios, irmãos. Princípios que, se você praticar, a sua vida vai ser um sucesso, independente de você ter um QI lá em cima. Independente de você ser sábio, independente de você ter um curso universitário. Se você praticar esses princípios, vai funcionar para você também. Ele sempre dizia para mim: Guto, ore em línguas, tenha oportunidade, fique orando em línguas, fique trabalhando o seu espírito no homem interior, se renove por dentro, sempre você comece o dia já orando em línguas. Sabe, querido, nunca mudei e sempre tenho resultados positivos na minha vida. Agora eu vou te dizer, é possível que quando você está começando a buscar sensibilidade em Deus, você começa a perceber algumas coisas no seu coração e as coisas vão ficando mais claras. Eu tomei uma decisão, querido, de não ser um homem comum. Não ser um homem comum. Eu quero ser guiado, eu quero ser livre de situações. A Bíblia diz que o simples passa e leva a pena, o avisado esconde-se, o simples passa e leva a pena. Eu não quero ficar levando pena quando eu tenho o direito de ser avisado. O Espírito Santo nos dá a condição de ser avisado sobre coisas que podem acontecer. Quer que eu te diga uma coisa bem da verdade, irmãos? Todo o ser humano, ele é um ser espiritual. Pode ser que ele esteja morto espiritualmente. Quando a gente fala morto espiritualmente, é separado de Deus. Ele tem uma vida lá, mas essa vida é longe da vida de Deus. Ele é um ser espiritual e por isso ele consegue perceber algumas coisas espiritualmente, mas ele não tem uma convicção, não tem uma certeza de que aquelas coisas podem se processar dessa maneira. Ele não tem segurança por dentro. É possível você já ter um parente, já teve um parente que diz assim, como aconteceu com um cunhado do meu primo. A esposa dele ia sair no ultraleve com o irmão dele, e eu me lembro como hoje, ela disse assim: olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que você guarde essa aliança, minhas fotos estão ali, e tem um dinheiro guardado em tal canto. E ela subiu naquele ultraleve, estava tudo normal. Ela estava prevendo alguma coisa, mas não tinha certeza do que era aquela coisa. Ela subiu no ultraleve, um voo normal, de repente deu um vento, e elas bateram de frente num muro. E todos os dois morreram nesse voo. Ela percebeu uma coisa, mas não tinha segurança do que era. Um crente é diferente, irmão. Por causa da sensibilidade, por causa da ligação, porque o seu espírito está ligado com Deus, ele pode ter essa percepção e exatamente saber o que fazer. Amém. Você está comigo? Amém. Eu não estou falando contos vazios, não, irmão. Estou falando coisa que é Bíblia. Amém. Você precisa entender. Agora, veja, enquanto a gente vai crescendo e tomando a maturidade, você pode tomar as decisões na sua vida. Eu orava muito em línguas. Uma certa vez lá em Campina Grande, a gente não estava nesse clima de insegurança que hoje a nossa nação está. Mas preste atenção na minha história. Eu estava trabalhando muito na igreja, fazendo muita coisa para o Senhor. E a gente pensa que só pelo fato da gente fazer coisa pelo Senhor, nada de mal pode acontecer para a gente. Mas não é assim, porque o diabo ainda existe. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele pode tentar fazer alguma coisa na sua vida. A diferença entre o crente e o incrédulo é porque o crente sempre vai ter proteção de Deus. O incrédulo, infelizmente, não. Mas, irmãos, naquele tempo eu estava orando muito em línguas. E uma das maneiras de Deus proteger você é te guiando pelo Espírito. Eu lembro que nesse evento que a gente estava fazendo de encontro de casais, eu estava trabalhando muito, mas eu orava muito em línguas. E uma certa vez eu cheguei na minha casa, eu ia almoçar e só tinha 15 minutos para almoçar e para sair. Me lembro que eu cheguei, Francimar, e coloquei o carro
Era para ter colocado na garagem e eu fiquei pensando, rapaz, eu vou sair em 15 minutos, eu vou deixar o carro aqui. Eu nunca tirei o documento do meu carro daquele quebra-sol. Tem uma bolsinha ali, eu botava o documento ali. Mas como eu tive aquela percepção, o Senhor tratando comigo para colocar dentro da garagem, eu disse, rapaz, eu só 15 minutos eu vou tirar o documento e vou sair. Pensando que se eu tirasse o documento, eu ia proteger meu carro, mas foi um ledo engano, irmão. Eu fui lá, 15 minutos, quando eu voltei, meu carro não estava mais no lugar. Roubaram meu carro. Quando eu fui saindo, eu disse, não, eu devo ter deixado meu carro na garagem. Aí fui para um outro lado, era uma casa de esquina, fui para onde era a garagem, o carro não estava na garagem. Eu disse, rapaz, roubaram meu carro. Aí eu fiquei com aquela sensação. Eu sabia por dentro que eu não devia ter colocado ali, mas desobedeci. Quando a gente desobedece à voz do Espírito, irmãos, é a mesma coisa de desobedecer a palavra. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Sabe, irmãos, Deus, Ele quer te orientar, Deus quer te ajudar, e Ele quer te fazer isso espiritualmente. Ele quer trazer algumas orientações específicas para você. Eu lembro que eu fiquei meio que perturbado, mas por que eu estou fazendo isso? Para o Senhor ir aquilo, e a gente fica montando coisas que a gente faz para o Senhor, como se desse garantia para Deus dar a resposta à oração, quando a gente é desobediente. Deus estava me orientando todo o tempo, e eu desobediente. 1 segundo de desobediência, irmão, pode custar a tua vida. Alô? Quantas pessoas já tiveram que não ouviram a voz do Senhor, não obedeceram e perderam situações? Eu sou um exemplo disso. Perderam bens. E eu me lembro que, logo que eu fiquei pensando naquilo, tentando acusar Deus, tentando pensar no que foi que eu fiz de errado, não havia pecado na minha vida, num sentido que eu não estava vivendo uma vida devassa. Mas quando eu desobedeci aquela orientação que veio por dentro, eu entrei num caminho onde dei a oportunidade do diabo entrar. E eu fiquei pensativo naquilo, e eu não quis orar logo. Depois que eu percebi, irmãos, que eu tinha falhado, não era uma coisa que Deus não tinha me avisado, é como seu pai, naturalmente falando. Às vezes ele diz uma coisa para você, e você diz, não, eu vou fazer da minha forma. Você faz, dá errado. Aí o que é que você faz? Volta para o teu pai e diz, pai, você tinha razão, eu errei. Eu devia ter escutado o seu conselho. Deus é desse jeito, irmãos, Ele é teu pai. E você não pode ter uma cabeça dura, porque Deus quer te ensinar. Muitas vezes o caminho que Deus quer mostrar para a gente, talvez não seja um caminho muito agradável para a carne, mas é um caminho de sucesso. Lembra quando Deus ele falou com os homens, com Israel, dizendo, olha, eu proponho para vocês um caminho da morte e o caminho da bênção. Se você desobedecer, você vai para o caminho da morte. Se você obedecer, você vai para o caminho da bênção. Irmãos, o caminho da morte, ela não apresenta para nós como um caminho de destruição. Não, é de lucro fácil. O caminho da obediência é como um caminho de sacrifício. É aquele caminho que muitas vezes você tem que poupar algumas coisas. Todo mundo faz, mas você não faz. Todo mundo quer, mas você não quer porque você obedece a palavra. Todo mundo pode ser bem sucedido, mas você não vai porque você é obediente. Aí você investe naquilo que Deus diz. Aí aquele que tem um caminho largo, parece que está sendo bem sucedido, mas é caminho de morte. E aquele que obedeceu lá na frente, irmãos, tem vida para a vida deles. Então o que eu quero dizer com isso, queridos, é que existem situações que nós podemos ser livres dela. Amém? Mas você precisa ter consciência de deixar esse clima espiritual aguçado na sua vida. E você faz isso orando em línguas. Amém? Orando em línguas. Eu lembro que, depois que eu reconheci que não tinha nada a ver com Deus, que não era Deus tentando a minha vida, que não era Deus me provando para eu amadurecer, que não era nada disso que os homens falavam, eu cheguei para o Senhor com o coração sincero. Eu disse, Pai, muito obrigado. E me perdoe porque eu te obedeci. Você me alertou, mas eu não obedeci aquela alerta. Da próxima vez, eu vou fazer o que é certo. Eu não vou vacilar mais com aquelas informações que chegam no nosso espírito, no meu espírito. Então, fiquei tranquilo com o Senhor. Depois um irmão chegou para mim, pastor, você já orou? Eu disse, não orei não. Mas eu vou pegar uns versículos que vai me garantir para meu carro voltar. E eu comecei a orar. E, na verdade, eu pedindo
alguns versículos ao Senhor, e eu consegui esses versículos. Depois que eu consegui, eu comecei a confessar os versículos, e eu cheguei na hora que eu estava pronto. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não está naquela medida de fé que é necessário para a gente ter uma resposta de oração. Às vezes a situação, ela sai na frente da nossa fé, e a gente tem uma presunção: eu estou lá, mas não está lá nada. Você está num sentimento, né? Você precisa acalmar o sentimento e se encher da palavra primeiro, para depois você fazer algumas declarações. As primeiras declarações que saem da tua boca é uma declaração para a fé, e não declaração de fé. Você vai ouvir você mesmo falando até que você tenha convicção daquilo que você fala. Aí você fica convicto daquilo, aí você diz: agora eu estou pronto, agora eu vou fazer minha declaração, esse carro vai voltar, eu vou chegar com esse carro e vou apresentar na igreja esse carro. Eu comecei a declarar isso. Sabe, irmãos, eu não sei como Deus pode fazer, as formas como Ele faz, porque milagre não se explica, se experimenta. Mas quando um crente crê, Deus faz a sua maneira para que aquilo que Ele crê aconteça. Eu lembro que nós demos parte na polícia, fomos lá, fizemos aquilo, o BO, não é? Boletim de ocorrência. Fomos lá fazer o que naturalmente todo ser humano deve fazer quando é roubado. Eu fui lá e fiz, mas com a minha declaração. Eu disse: Pai, eu não sei onde o carro está, os policiais não sabem onde o carro está, mas você sabe. E eu quero, Pai, que o Senhor informe aos policiais. Queridos, eu nem sabia que existia um tal de Morro do Urubu lá em Campina Grande. Eu não sabia, mas existia um tal de Morro do Urubu lá. E o meu carro estava debaixo de umas árvores, num lugar que era cemitério abandonado. Olha só, ninguém passava por lá, mas tinha uma pessoa que estava passando por lá. Não me pergunto o que ele foi fazer lá, que eu não sei. Deu um desarranjo nele, e ele foi fazer o serviço onde estava perto do meu carro. Quando ele viu uma coisa brilhar, ele ficou interessado e foi olhar o que era meu carro, que estavam já dependendo do carro. Aí ele ligou para a polícia. Aí o policial, depois de 5 dias, irmãos, liga para mim: olha, parece que encontraram o seu carro. Parece não, é o meu. Porque eu tinha orado. Se os policiais não sabem, Deus tem como fazer alguém ver e entregar. Essa era a minha confissão, meu irmão. Bendito o desarranjo que esse homem teve. Meu carro voltou para minhas mãos. Você está comigo, querido? E sabe, irmãos, eu aprendi uma lição. Nunca mais eu vou desobedecer o Espírito Santo. Nunca mais eu vou desobedecer aquelas informações. Aí agora, sabe como é que eu faço? Simples assim. Uma certa vez eu estava saindo com minha esposa, ia para uma reunião importante lá em Recife. Estava tudo dentro das malas. Eu coloquei as malas dentro do carro. Eu tive uma reunião em Campina Grande pela manhã. Peguei ela na minha casa e a gente ia saindo para João Pessoa. Aliás, para Recife, naquela estrada que vai para João Pessoa. Quando eu cheguei num posto rodoviário, perto lá de Campina Grande, era o de Santa Terezinha, eu cheguei àquela informação: não vá. Aí eu disse: Suelen, eu estou com uma impressão que a gente não deve ir. Ela disse: então vamos voltar. Aí eu disse: mas eu tenho uma reunião já marcada, todo mundo vai estar lá. Ela disse: mas você está com essa expressão, então é melhor a gente não ir. Eu disse: é mesmo. Mulher sábia, né? Aí eu liguei para João estava lá. Eu disse: João, não vou poder ir, não. Aí ele disse: por quê? Eu não tinha razão para dizer, irmão. Aconteceu isso e isso, eu não vou poder ir. Cara, eu estou com uma inclinação no meu coração, desculpa, que eu não posso ir. Aí ele disse: beleza, então eu resolvo a coisa aqui. João sabia, ele me conhecia, eu não ia faltar uma reunião por negligência. Mas por uma inspiração, eu faltaria. Então eu faltei, eu voltei o carro, tirei as malas, guardei todas as malas. Aí o irmão me perguntou: pastor, mas você sabe o que ia acontecer com o senhor? Eu digo: não, porque eu não fui. Se eu tivesse ido, com certeza eu saberia o que ia acontecer. Irmão, o diabo não dá ponto sem nó, não. Eu quero te dizer, Deus, ele é capaz de te livrar. Amém? Deus é capaz de te livrar. Então eu não estou nem me importando o que os homens pensam, irmãos. Eu me guio pelos instrumentos de dentro. O que está dentro. Se você vê uma grande aeronave, um grande avião,
Irmãos, é claro que eles veem por fora também, numa janela pequena, mas a base de indicação para dirigir, para pilotar, para navegar o avião, são os instrumentos por dentro. Eu quero te dizer, irmãos, que o Espírito Santo está dentro de você, para te inspirar, para te instruir sobre coisas que são necessárias para você ser bem-sucedido. Diga, eu serei bem-sucedido. Diga de novo, eu serei bem-sucedido. Amém. Agora deixa eu te dizer uma coisa, isso é privilégio de filhos, irmão. Diga, eu sou filho de Deus. A Bíblia diz a todos quantos receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Existe um poder em ser feito filho. Eu sou filho e porque sou filho eu tenho direito, sabe, de viver uma vida confortável aqui, de viver uma vida em Deus privilegiada. Abra lá comigo em Romanos capítulo 5, por favor. Faz assim comigo. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos deixar o diabo nervoso hoje, né? Aleluia. Romanos 5, 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa mesma passagem, queridos, em Romanos capítulo 5, versículos 17, na Bíblia Viva, ela diz assim: é verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte humana começou a dominar a raça humana. A morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Diga, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão, diga, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Sabe, irmãos, o que essa palavra reinarão, no grego, quer dizer, exercitarão poder real. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário é muito maior do que o pecado que cometeu Adão e que trouxe toda essa miséria para as nossas vidas. É muito maior. E a Bíblia diz, irmãos, que esse poder, Ele nos deu condição de reinar na nossa vida. Você não vai reinar na vida de ninguém, não. Você não vai você não vai ser dominador da vida de ninguém, não, mas você precisa dominar a sua, dominar os seus pensamentos, dominar aquilo que você sente, para poder fazer a vontade de Deus. Sabe qual é a maior miséria do cristão, irmãos? É não dominar isso aqui, não dominar a sua mente. E toda vez que você se depara com situações, você pensa pequeno demais, pensa para baixo demais. Eu não vou conseguir, a minha família, a minha linhagem, você não sabe o que aconteceu comigo. Irmão, não importa o que aconteceu com você, não importa o que fizeram com você, o importante é aquilo que foi feito na cruz do Calvário, irmãos, que te deu condição de viver uma nova vida, e agora você tem o poder real de reinar na sua vida, e se recusar a viver a vida que o diabo está oferecendo a você. Irmão, recuse ser doente, recuse ser miserável, se recuse a viver uma vida aquém daquilo que Deus prometeu para você, meu irmão. Deus tem prometido uma vida de abundância para você. E se você não está vivendo ainda, irmãos, é porque você está se deixando roubar por alguém que não gosta de você. E, querido, se eu fosse você, eu tomaria posição nisso. Sabe por quê? Porque essa mentalidade pobre, inútil, ela vai contaminar você, vai contaminar seus filhos, vai contaminar sua vida inteira. Mas quando você resolve, irmãos, andar na contramão, a coisa muda de figura, sabe? Queridos, eu vou te dizer, você chegou para reinar nesse lugar. Monteiro há de saber que existe um Deus sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Diga, é pela fé. Agora eu quero te dizer uma coisa, queridos, mesmo pregando essa palavra, mesmo estando
com ousadia, falando o que você é, você pode resolver não crer nisso que eu estou dizendo. Tem muita gente que tem raiva do verbo da vida e do rema, porque a gente ensina as pessoas a andar como vencedores. Tem muita gente que tem raiva da gente, e eu digo para religiosos, são gente boa, vão morar no céu comigo também. Eu não tenho raiva deles, eu amo a vida deles e oro por eles, mas tem raiva da gente porque a gente diz que Deus é bom. Tem muita gente que fica com raiva da gente, irmão, porque a gente ensina uma pessoa a não se conformar com a doença que o diabo está dando. Tem muita gente que fica com raiva da gente quando a gente diz que miséria não é uma coisa de Deus. Não é, não venha me convencer, porque não é. Porque quando Jesus ele entrou na sua vida, ele te transportou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. O que você precisa agora é saber reinar. Diga, eu vou aprender a reinar. Oh, aleluia! Amém? É pela fé, irmão. É pela fé. É simples assim. É pela fé. Ah, você pode estar dizendo assim, mas pastor, você não conhece a minha vida. Não preciso conhecer, queridos. Como um médico, não precisa ter passado pela mesma doença que você tem para ele poder indicar um medicamento. Ele não precisa ter a mesma doença, ele só precisa ter aprendido em algum lugar e te receitar. Agora, você tomar é com você, não é com ele. Não é assim? Irmão, tomar o remédio da palavra, infelizmente, não está no controle do pastor Francimar. Não está no de Edma. Mas não está. Está no seu. Está no seu. Se você toma, ele pode incentivar. Rapaz, pega essa palavra. Chega na tua casa. Amanhã, os celeiros, a despensa está vazia. Vou te dar um conselho, irmão. Se uma árvore pode ouvir, teus celeiros também podem ouvir. Amém. Fala com ela. Ela não murchou na hora, não, irmãos. Mas começou a operar morte naquela árvore assim que uma palavra foi liberada. Lembra quando o Espírito, a Bíblia diz que pairava sobre as águas? Quando a Bíblia diz que o mundo estava sem forma e vazio, o Espírito pairava sobre as águas. O que fez com que o Espírito começasse a movimentar as coisas? Quando Deus disse assim, haja. Era como ligasse um interruptor. O Espírito começou a fazer aquilo que ele estava proclamando. Irmão, não é diferente conosco. Nós somos filhos de Deus, somos chamados para aprender a reinar, e você precisa aprender a falar. Amém? Pastor, mas eu não me sinto bem falando. Você não vai se sentir bem não nas primeiras vezes. Pergunte ao doente, quando ele vai falar, eu sou curado, se ele se sente bem na primeira vez que ele fala. Não, mas ele está reagindo, está colocando um remédio para mudar aquela condição. Você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. Amém? E você precisa se deixar ser levado a isso, irmão. Alô? Amém, queridos? Eu vou te dizer, queridos, o sucesso está nesse segredo, coisas simples, princípios da palavra. Princípios da palavra. Simples, mas que torna a vida com gosto de vitória. Simples. E eu quero te dizer, querido, viver uma vida religiosa pensando assim, rapaz, mas se eu tivesse pelo menos tempo como o pastor tem, de orar 8 horas por dia, Deus seria mais meu amigo. Não tem nada a ver com isso. Você sabia? Não tem nada a ver. Se eu tenho tempo para orar, mas sou infiel no tempo que eu tenho, e você não tem tempo, mas é fiel no tempo que você tem, Deus responde primeiro quem? Existe uma condição que vem sobre mim, que me privilegia diante de Deus, do que a que vem sobre você. Todos nós somos filhos, irmãos. Há só uma diferença entre mim e você. Eu tenho uma responsabilidade maior de levar outras pessoas à maturidade, e você não. Há uma responsabilidade maior sobre nós, e nós vamos prestar conta sobre essa responsabilidade. Diz a Bíblia que sobre os mestres haverá um maior rigor. Sabe por quê? Porque eles devem ensinar conforme os oráculos de Deus. E se ele não ensinar, ele vai prestar contas mesmo daquilo que ele não fez correto. Você talvez fique na boa, não tenha nenhum problema para você.
Mas para nós temos uma responsabilidade. Mas não existe nada, um caminho mais fácil para Deus responder a minha oração e a sua. Uma certa vez, o pastor Bud, ele dizia que ele entendia, né, que ele pensava que tinha que fazer uma voz religiosa para Deus ouvi-lo. E ele dizia, ó Deus, fazendo aquela voz religiosa, você é o Senhor dos céus e da terra, perdoa a minha multidão de pecados. Aí ele disse, quando parava, ele escutava o Senhor dizendo, que pecado você está falando? Aí ele disse, rapaz, não sei, eu acho que eu não pequei hoje não. Mas ele voltava à oração, ó Deus, sempre que ele fazia oração, perdoa a minha multidão de pecados. Aí ele disse que Deus falava com ele, qual é o mesmo pecado que você está falando, que eu tenho que perdoar? Aí ele disse, realmente eu pedi perdão ontem. Ele disse, se você pediu perdão, por que está pedindo perdão de novo? Será que Deus entra numa crise de existência, irmão? Que muitas vezes você pede perdão de uma coisa, ele perdoa, depois ele esquece, tem que perdoar de novo? Ou é você que está com falta de fé para ficar diante de Deus com ousadia e confiança? Sabe, irmãos, o pastor Bud tinha isso. Quando Deus falou com ele, olha, se você não pecou, você não precisa pedir perdão. Então, para que gastar tempo pedindo perdão quando você não tem pecado para pedir perdão? Irmão, aproveita o tempo e começa a declarar, começa a celebrar, começa a fazer a vontade do Senhor. Amém? E não fica com aquela religiosidade, sabe, queridos? Graças a Deus, porque a igreja tem um culto de oração, isso é uma maravilha, quando nós todos nos reunimos aqui. Mas sabe, queridos, a confiança numa vida sincera diante de Deus é tão bom que a gente está orando a Deus em qualquer lugar. Eu chegava com um problema para o pastor Bud, a gente viajando. Eu dizia, pastor, a gente está com esse problema, com aquilo ali, aquilo outro. Aí o pastor já orou. Eu disse, ainda não. Ele disse, não, vamos orar. Pai, a gente está com esse problema e a gente não sabe resolver. Eu te dou graças porque você está dando sabedoria. Obrigado, porque a sabedoria chegou e a gente vai resolver. Amém. Eu ficava olhando, será que isso vai funcionar? Porque a gente é acostumado, irmão, a querer dar uma tonelada de oração a Deus, para Deus responder. E o pastor resolvia com 1 grama de oração. Confiança, irmãos. Isso passa, sabe? No relacionamento você tem Deus, não como uma coisa religiosa que você tem que fazer um ritual para chegar na oração diante dele. Não, irmão, uma segurança de que Ele é teu Pai. Isso faz parte de reinar em vida, meu irmão. Quando você tem essa consciência de que Deus é teu Pai, você fica seguro, a palavra sai da sua boca, você celebra a vitória que você tem e você começa a comandar pelas palavras. Diga, é pela fé. É pela fé. Diga de novo, é pela fé. É pela fé. Aí, queridos, eu vou encerrar, eu estou quase encerrando. Eu queria que você abrisse no Salmo 118. Eu acho esse salmo maravilhoso, sabe? 118. Eu acho esse salmo cheio de revelação. Porque eles começam a render graças ao Senhor, desde o versículo 1, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura alguns anos. Irmão, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus é longânimo, irmãos. E ele vem conclamando o povo, diga sim, ó Israel, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, aqueles que creem no Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. O que o salmista estava dizendo? Ele estava dizendo para o povo, aprenda a celebrar a bondade de Deus. Aprenda a pensar sobre quem Deus é. Porque quando você pensa assim, você fala assim, você se sente assim também. E você vai começar a criar uma atmosfera onde Deus se move para a sua vida. Aí depois que você se enche da palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que você começa a soltar palavras. A Bíblia não manda a gente salmodiar. A Bíblia diz que de boas palavras transborda o meu coração. E a língua se torna como a pena de um habilidoso escritor. Sabe, porque as boas palavras estão transbordando do coração. Então tua língua começa a pintar, irmãos, a vitória que Deus quer para a sua vida. Aí a Bíblia diz assim, o Senhor, no versículo 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo há uma voz de júbilo, uma voz de salvação, e a destra do Senhor faz proeza.
a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Aí ele diz no versículo 17, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Deixa eu te mostrar, irmãos, o ambiente preparado que o salmista faz. É um ambiente de preparação. Ele começa como? Ele começa rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí depois ele começa a lembrar do que o Senhor fez pela vida dele. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é meu refúgio. A Bíblia diz que na tenda do justo há uma voz. E ela se eleva, é uma voz de júbilo e de salvação. Irmãos, quando há uma voz de júbilo na nossa casa, há uma voz de júbilo, de alegria, é uma voz de vitória, é uma voz daquele que sabe governar a sua vida. Amém? Governar, reinar em Cristo. Aí depois que você se enche do Espírito, irmãos, eu vou te dizer, notícias ruins podem vir para você, vem para todo mundo, mas você tem uma voz, e quando você celebra a Deus, com voz de júbilo, a Bíblia diz que a destra do Senhor se levanta, e a destra do Senhor faz proeza, e essa destra se levanta para quê? Irmãos, ela se levanta de dentro de você, e ela te enche do Espírito, e te faz fazer declarações que você nunca faria, se você não estiver cheio do Espírito. Porque diante do medo, diante da circunstância, diante do problema, eu quero te dizer, eles falam para você, doença é real, gigantes são reais. Nós não podemos dizer essa doença não existe, nós não podemos dizer isso, nós não vamos gastar tempo com isso. A doença pode até estar ali, mas o que você diz sobre ela? Sabe, irmãos, Davi não chegou diante do Golias dizendo, não, esse Golias é um mentiroso, ele não está ali, é uma invenção, não existe esse Golias, não. O Golias falava com Davi, a doença vai falar com você, a falta vai falar com você, mas é depois que ele termina, o que você vai dizer. O salmista se encheu de Deus, irmãos, mas ele tinha uma voz, ele se encheu e a destra do Senhor se elevou. Aí ele pôde falar a declaração mais ousada da vida dele. O que é que ele fez? Ele sentenciou, eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. O que foi que ele fez, irmão? Ele sentenciou, eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Tem um vídeo do irmão Reagan, chamado El Shaddai. Eu amo aquele vídeo, porque ele era um pregador novo, e ele começou a dizer assim, eu não morrerei em 1950, eu não morrerei em 1960, eu não morrerei em 1970, eu não morrerei em 1980, eu não morrerei em 1990, eu não morrerei em 2000. Sabe, irmãos, parou em 2000, Deus deu ainda 6 anos a ele. Ele sentenciou o que ele queria que acontecesse na vida dele. Ele aprendeu a reinar, ele aprendeu a governar. O que você quer que aconteça na sua vida, meu irmão? O que você quer que aconteça? Paulo, ele disse, rapaz, eu estou diante de uma situação. Eu não sei, se morrer é estar com Cristo e é incomparavelmente melhor, não sei o que hei de escolher. Mas, se para o Evangelho eu viver traz fruto, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher viver para dar bênção a vocês. Irmão, eu vou te dizer, o controle está contigo. Diga, eu controlo a minha vida. Aleluia. Nós controlamos a nossa vida, meu irmão. Eu quero te despertar, se você não pega isso, se você não concorda com isso, a gente não precisa brigar. Tá bom? Não precisa brigar. Eu não vou brigar com você. Eu só vou viver a minha vida dessa forma. Eu tenho sido bem sucedido, porque eu creio nesses princípios, tem funcionado para mim. Eu só vou incentivar. Escute a palavra. Talvez você fez um rema e você precisa escutar novamente aquilo que te trouxe esperança lá naquele tempo. Porque Deus manda o povo trazer à memória aquilo que trouxe esperança para ele. É porque muitas vezes no caminhar da vida, irmãos, a gente vai passando por situações e a gente vai ficando desaguçado. Aí a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Aleluia. Trazer à memória, buscar,
rapaz, eu era assim, eu estava vivendo assim intensamente, e você começa a reviver aquilo novamente, você revive novamente, você começa a reviver e todo o teu corpo é afetado pelas memórias que chegam na tua mente, e você começa a fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, queridos, eu quero que você construa no seu coração e na sua mente uma mente de vencedor, uma disposição de obedecer a Deus. Amém? Tem gente que já nasce assim, eu não sei porquê. Eu penso que tem gente que já nasce com uma convicção tão grande, que até as besteiras ele fala com convicção, né? Tem gente que é assim, você já viu aquela pessoa que diz, rapaz, o que eu boto na minha cabeça, eu faço. Eu boto na minha cabeça que eu vou ser um camarada rico, e foi um camarada rico. Porque botou na cabeça, era cabeça dura assim. Pastor Bud, ela era um homem tão forte nas convicções dele, que quando ele era incrédulo, irmãos, ele servia muito bem ao diabo, mas quando ele passou para servir a Deus, ele se serve melhor, né? Por causa das convicções que ele tinha. Outros não têm tanta força assim no interior, mas vão conquistando. Eu não tinha essa força, eu não tinha essa pegada, irmãos, eu fui conquistando. Eu fui pensando dessa maneira, eu me trazia cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. E sabe que muitas vezes, queridos, aquilo que o apóstolo Paulo diz, que levar cativo o pensamento à obediência de Cristo, custa muito. Custa. É pesado mesmo, você pensar corretamente. Porque a tendência do rio é te levar para um lugar comum. Todo mundo pensa assim. Todo mundo já viu. Eu já vi algumas pessoas confessando e deu errado para elas. Mas sabe, queridos, que tem pessoas que muitas vezes abandonam a sua fé. A Bíblia diz, não abandona a sua confiança é a sua fé. Não abandonar. É possível abandonar, chegar num momento que a gente abandona. E sabe, irmãos, Deus ele quer te orientar a ficar tão convicto como um pinche que o pastor Bud tinha, um cachorrinho desse tamanho, bem pequenininho. Não sei se você sabe essa raça. Parece um Doberman pequeno, miniatura. O pastor Bud tinha esse cachorro e ele dizia assim, quando eu apontava o dedo para ele, ele abria os dentes. Ele fazia, para me pegar. E se eu apontasse o dedo para ele, aí o pastor Bud dizia, rapaz, ele sabe a autoridade que ele tem naqueles dentes. O crente, ele deve saber a autoridade que tem na sua boca, meu irmão. Você precisa saber. Há uma autoridade e você precisa comandar. Como você quer chegar até dezembro de 2018? Você precisa sentenciar. Você precisa declarar. E você precisa perseguir isso. Quem é sábio, irmão, programa o resto da sua vida. Eu não vou morrer em 2020, eu não vou morrer em 2030, eu não vou morrer em 2040. Sabe por quê? Eu tenho um plano de Deus para cumprir, meu irmão. E se você tem plano de Deus, você tem que declarar e firmar as estacas. Eu vou viver e não vou morrer. Diga, é pela fé. É pela fé. Oh, aleluia. E ficar bravo com isso, irmão. Quem vir tirar alguma coisa de você, você está pronto para declarar. Diga, é pela fé. Aleluia. É pela fé. Queridos, o que acontece aqui em Monteiro ecoa em todas as igrejas Verbo da Vida. Onde eu passo, eu falo da história desse casal. Para mim, eles são heróis na fé, eles são filhos amados, eles têm uma história de fé e de amor por essa região que me impactou. Nós precisamos, uma certa vez, falar com o Francimar para trazer um casal para Zabelê, que era Tiago e Esther. Esse casal passou mais ou menos 2 anos lá em Zabelê. Eles só saíram de lá, eles estavam indo para Uganda. Era Ruanda, eles estavam indo. Mas quando eu encontrei com eles, e eles disseram para mim, não, Guto, eu vou para Ruanda. Eu digo, não, rapaz, você não pode ir para Ruanda antes de passar em Zabelê, que a gente estava precisando de um casal em Zabelê. Então, ele foi para Zabelê. E ele depois descobriu que não tinha um chamado para ir para uma outra nação. Ele tinha um chamado para o Brasil. E um dia eu esqueci de Tiago, né? E Tiago estava lá no Rio de Janeiro. E a gente precisando de um casal bom, seguro, confiável para ir para Macapá, no Amapá. E eu pensei, rapaz, Tiago,
se viu a Francimar, se viu a Edna. Eu acho que eles vão fazer um bom trabalho. Liguei para eles e hoje eles estão com uma igreja lá em Macapá. Você não pensa, irmãos, mas houve uma trajetória para Tiago. Ele passou por aqui. Ele foi construído, foi forjado. Por que está dando certo lá? Porque teve alguém que acrescentou a vida dele. Amém. E quem foram os tutores de Tiago naquele tempo foi Francimar e Edna, para corrigir ele, para tratar com ele. Agora vai ver a vida dele de sucesso. Muitas vezes a gente quer aquilo que as pessoas têm, mas não quer passar pela mesma coisa que eles passaram. Eu te oriento, irmãos, segue a vida, segue a orientação, e você vai ver como Deus vai construir na tua vida. Meu irmão, eu estou muito feliz com o que eu vejo aqui. Amém. Porque eu vejo as estacas dessa igreja se alargando. Eu vou declarar, irmãos, vamos ter uma igreja para 500 pessoas nesse lugar. Aleluia. Vamos ter um grupo de jovens que vai passar outros grupos aqui para ver como vocês estão funcionando. É pela fé. Faz um pavimento para que Deus possa criar a realidade daquilo que você quer, meu irmão. Diga, é pela fé. Oh, aleluia. Muito obrigado, Francimar e Edna, pelo todo o trabalho que vocês fazem. Vocês são referenciais mesmo para a gente. Você sabe que onde eu passo eu falo dessa história da gente. É uma história da gente que a gente construiu. Nós estamos construindo isso, Francimar. Eu não sou dono de nada, nem você é dono de nada. Quem é Deus? A gente só serve a Ele. Mas como o apóstolo Paulo diz, né, eu sei de quem eu sou e sei a quem eu sirvo, e você mesmo é aquele que Deus vai usar para fazer coisas maravilhosas. Amém, queridos? Amém. Deus é fiel, Deus quer acrescentar a sua vida. Minha última orientação, ora em línguas. Diga para seu vizinho, ora em línguas. Aleluia. São princípios, queridos, que funcionou na minha vida. E são princípios que vai funcionar na sua também. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém. Curva a cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, muito obrigado, Pai, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer porque meus olhos veem que esse povo maravilhoso de Monteiro, Pai, tem feito aqui nesse lugar. Senhor, você sabe como essa igreja tem servido de referencial para as nossas igrejas. E eu quero te agradecer, Pai, pelo comando, pela orientação, mas principalmente porque eles têm um coração voltados para a Tua palavra. E eu te louvo, Senhor, pela Sua bondade, pelo Seu amor de conduzi-los em triunfo, no nome de Jesus. Amém.